Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha ido à casa da minha tia conversar com a minha prima, porque tinha uma novidade boa para lhe contar. Como a gente sempre foi assim muito próxima uma da outra, até confidentes, eu queria lhe contar em primeira mão que a gente ia ficar noivo. Eu e o Álvaro. Ela ficou espantada. Sério, Meire, mas não é muito cedo, não? Não faz nem 6 meses que vocês estão namorando? Pois é, mas é que a gente se ama. Não tem por que ficar aí protelando. De mais a mais, a gente não vai casar por enquanto, nem morar junto. É só noivado mesmo. Eu notei que ela ficou surpresa, até meio admirada, com a rapidez com que o meu relacionamento com o Álvaro estava caminhando. A verdade é que eu amava o Álvaro tanto que, se ele também quisesse, pularia até aquela etapa de noivado. Por mim, a gente já poderia ir morar juntos direto, mesmo fazendo tão pouco tempo que estávamos namorando. Eu, da minha parte, não tinha dúvida de que era a seu lado que eu queria passar o resto da minha vida. Comentei com a minha prima que a gente estava pensando em fazer um jantarzinho lá em casa, só para a família, né? Assim, o pessoal mais chegado, para oficializarmos o noivado e trocarmos alianças. Ela perguntou: mas aliança vocês já compraram? Não, ainda não. Na verdade, a gente começou a falar disso agora. No que eu disse aquilo, ela levantou da cama e já falou: então pode deixar comigo que as alianças eu faço questão de dar. Vai ser o meu presente para vocês. Você tá falando sério? Claro que eu tô. Só que tem uma condição. Eu quero ser madrinha do casamento de vocês. Quanto a isso, na verdade ela nem precisava dizer nada. Porque ela já era a minha primeira opção. Eu só não sabia ainda quem iria chamar para ser o seu par, para entrar na igreja, junto dela. Aliás, isso eu iria deixar para que ela mesma escolhesse. Eu e a Paula, a gente sempre se deu muito bem. Desde muito novinhas, né? Vivíamos juntas. E graças a Deus, nossa amizade foi se tornando cada vez mais forte com o passar do tempo. Para mim, na verdade, ela era como se fosse uma irmã, de tão próximas que a gente sempre foi. Fiquei feliz demais por ela ter falado que nos daria as alianças de noivado de presente. Aliás, quando contei pro Álvaro, ele também ficou feliz, porque convenhamos, né? Seria uma despesa a menos. Nós, inclusive, confiamos no bom gosto da Paula e deixamos que ela escolhesse o modelo das alianças. Resumindo, fizemos os preparativos, tratamos de tudo que precisava e marcamos o jantar. Só que foi num restaurante, o jantar para oficializar o noivado. Além da minha família e da família do Álvaro, chamamos também a família da minha tia para o jantar, já que eram os nossos parentes mais próximos. Minha prima, aliás, não poderia faltar jamais, né? Não só porque ela nos daria as alianças, mas porque, repito, éramos grudadas desde a infância. O detalhe, ela ainda não tinha nos mostrado as alianças. Queria que fosse uma surpresa, tanto para mim quanto para o Álvaro. Diz que apenas no jantar ela mostraria, na hora de colocar um no dedo do outro. Eu e o Álvaro, imagine, ficamos na maior expectativa, né? Aquela curiosidade toda. Um pouco antes do jantar, a Paula entregou o porta-joias pro Álvaro para que o pedido fosse feito. Todo mundo, naturalmente, já sabia o motivo daquele jantar. Era para tornar oficial o nosso noivado, de modo que não foi surpresa para ninguém. Olha, eu fiquei tão emocionada com o discurso que ele fez. O Álvaro falou coisas tão bonitas a meu respeito que me fizeram quase chorar. Depois, passou a palavra pro meu pai, que também, bom, aí já viu, né?
acabou me fazendo chorar de emoção. E, enfim, trocamos as alianças. As alianças, aliás, né, quando a gente viu, nossa expectativa foi até superada, porque eram lindas. Eu não esperava outra coisa. A Paula sempre teve muito bom gosto. Fiquei tão feliz e tão emocionada quando o Álvaro colocou a aliança no meu dedo. É um momento ímpar, né? Um momento assim muito especial na vida de qualquer mulher. Repito, eram alianças lindas demais. Até nossos nomes ela tinha mandado gravar. Só que tinha um detalhe na aliança que me deixou meio surpresa. Do lado de dentro, no final dos nossos nomes, tinha o desenho de um cadeado gravado. Na hora, eu até achei meio esquisito. Eu nunca tinha visto aliança com aquele tipo de desenho. Aliás, nunca tinha visto com desenho nenhum. Só que achei meio estranho, mas não comentei nada. Acabamos jantando e tudo foi simplesmente maravilhoso. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Até que depois do jantar, eu fui lá e perguntei para Paula o que significavam aqueles cadeados gravados nas nossas alianças. E ela imediatamente respondeu: ah, não é nada demais, é só um símbolo representando que vocês pertencem um ao outro. Ah, é? Mas vem cá, isso não é nenhuma simpatia, né? Sabe o que é? É que o Álvaro, ele não acredita muito nesse tipo de coisa. Aliás, ele não gosta dessas coisas de feitiço, de simpatia. Imagine, Meire. Meu Deus do céu. Que feitiço. Não é feitiço nem simpatia. Fica tranquila. Nada a ver. É só um desenho, uma representação. Você nunca ouviu falar daquela ponte em Paris, onde os casais colocam cadeados com os seus nomes para dar sorte no amor? Então, é a mesma coisa. Ou pelo menos semelhante, né? Olha, não é que eu tivesse ficado preocupado. Mas é que o Álvaro, eu percebi, ele ficou meio assim, sei lá, ressabiado, quando viu aquele cadeado gravado nas alianças. Depois, inclusive, eu conversei com ele. Falei que não era nada demais. Enfim, foi uma noite para ficar na história. Eu soube que alguns parentes ficaram meio chateados por não terem sido convidados, apenas a tia Lúcia, mas fazer o quê? A gente também não tinha condição de chamar todo mundo, né? E de mais a mais, é como eu já disse, a tia Lúcia era a tia com quem eu mais tinha afinidade. Era aquela que era mais próxima da gente. Engraçado, né? Desde o começo, eu tinha o costume de tirar a minha aliança do dedo e ficar olhando para ela. Sei lá, reparando nos detalhes. E aquele cadeado gravado no final do meu nome sempre me chamava a atenção. Um dia, inclusive, até tirei também a aliança do dedo do Álvaro para ver se os desenhos eram exatamente iguais. E eram. Eram exatamente os mesmos desenhos. Um cadeado fechado, o desenho principal. Segundo a minha prima, não era simpatia nem nada, apenas uma representação, né, de que as nossas vidas estavam unidas, fechadas uma com a outra para sempre, que nada poderia nos separar. Como ela mesma tinha dito, era como aquela famosa ponte em Paris, onde os casais colocavam cadeados com os seus nomes para dar sorte no amor. Depois disso, alguns meses se passaram, meu relacionamento com o Álvaro estava bem. Como em toda relação, claro que nem tudo eram flores, né? A gente às vezes discutia, tinha uma crise, mas com muita tranquilidade e paciência, íamos superando tudo, até porque o mais importante existia, que era o amor entre nós dois. Até que um sábado, passamos uma tarde tão gostosa no motel. Vez ou outra, ele costumava me levar para mudarmos um pouco a nossa rotina. E foi nesse dia que eu reparei uma coisa que me chamou muito a atenção. Mais do que isso, me deixou intrigada. Eu acho que qualquer pessoa no meu lugar ficaria também
Lembro que o Álvaro sempre tirava aliança para tomar banho. Não só aliança, o relógio, a correntinha do pulso. Ele sempre fazia isso. Porque, enfim, tinha medo que acabassem perdendo o brilho, se desgastando. E naquele dia, enquanto ele tomava banho, eu já tinha tomado antes, estava me vestindo, peguei a aliança dele na mão para dar uma olhada. Não me perguntem por quê, mas eu adorava ver meu nome gravado ali na parte interna. Me fazia tão bem. Era como se eu precisasse ver para ter certeza de que estava mesmo acontecendo, de que não era só um sonho. Estávamos noivos de verdade e em breve seríamos marido e mulher. Só que, no que bati os olhos, naquela aliança, na parte interna daquela aliança, tive uma surpresa tremenda. Mas quando eu digo tremenda, foi tremenda mesmo. Porque aquilo não fazia sentido. Eu já tinha visto aquela aliança 1 milhão de vezes. E inclusive olhado na parte interna, que era a parte que eu mais gostava de olhar, onde estava meu nome e aquele cadeado fechado. Só que, ao prestar atenção, olhar atentamente o interior da aliança dele, eu percebi que o desenho do cadeado era outro. Olha, repito, eu já tinha conferido aquelas alianças, tanto a dele quanto a minha, tantas vezes. E o desenho, repito, era o mesmo. Tanto da minha aliança, quanto da aliança dele. Um cadeado fechado. Só que, para o meu espanto, o desenho que eu estava vendo agora, na aliança do Álvaro, não era o mesmo de sempre. Continuava sendo de um cadeado. Só que de um cadeado aberto. O cadeado, no interior da aliança dele, estava aberto, ao contrário do meu. Sabe, eu olhei aquilo e não conseguia entender, não conseguia atinar. Meu Deus, mas como isso é possível? Eu cheguei a pensar que estava ficando louca. Sabe, porque não fazia sentido. Olhei 1, 2, 10, 15, 100 vezes. Só que não havia engano nenhum. Eu lembrava direitinho. Todas as vezes que eu tinha olhado, o desenho que aparecia ali era exatamente igual ao que aparecia na minha aliança. Um cadeado fechado. Só que agora, o que aparecia diante dos meus olhos, no interior da aliança dele, era um cadeado aberto. Mas como que isso fosse? Eu fiquei tão atarantada. Porque, a não ser que fosse uma aliança mágica, não tinha explicação. Esperei meu noivo sair do banho. E a primeira coisa que fiz foi mostrar a ele. E ele também ficou intrigado, sem entender nada. Para ele, o desenho da sua aliança sempre tinha sido o mesmo, um cadeado fechado. Mas como que pôde mudar assim de uma hora para outra? Minha cabeça ficou a mil. E a dele também. A gente não conseguiu encontrar uma explicação. Tudo estava exatamente igual. O nome gravado na parte interna, só o desenho que tinha se modificado. Em vez de um cadeado fechado, como sempre esteve, desde que a Paulo nos deu de presente, o cadeado na aliança dele, agora estava aberto. Não tinha explicação. O próprio Álvaro confirmou que o desenho era de um cadeado fechado e não aberto. E esse espanto
Nos acompanhou durante muito tempo. Até com a Paula eu comentei. Mas ela falou que, enfim, que provavelmente a gente devia ter se confundido. O fato é que ficamos com essa dúvida na cabeça durante muito tempo. Nunca chegamos a nenhuma conclusão. Até que um dia, lembro que a tia Lúcia, ela não estava muito bem de saúde. Teve de ser internada às pressas, inclusive. E a Paula passou a noite lá com ela, no hospital. E a pedido da própria Paula, eu acabei passando a noite ali, na casa delas, para tomar conta dos meus primos. Eu podia tê-los levado para dormir lá em casa, mas para não ser preciso arrumar colchão no chão, eu acabei indo dormir lá com eles. Aproveitei o quarto dela, da minha prima. À noite, eu tinha assim o costume de pentear o cabelo, para não ficar embaraçado. Aí sentei assim, diante da penteadeira. Depois comecei a olhar as coisas que havia ali em cima. Os cremes que ela usava, os perfumes, os anéis, pulseiras. Até que, para o meu espanto, me deparei com uma coisa que fez o meu sangue gelar. Acredite quem quiser, mas ali no meio daquelas bijuterias da minha prima, havia uma aliança que era exatamente igualzinha à minha. A Paula tinha nos dado as duas alianças, a minha e a do meu noivo. Ela tinha feito questão de dar as alianças e de ser a madrinha. Mas, meu Deus, a troco de quê? Que ela tinha uma outra igualzinha ali no meio das suas coisas. Eu peguei aquela aliança na mão, morrendo de curiosidade, e comecei a olhar, até que percebi um detalhe que gelou meu corpo todo. Na parte de dentro da aliança, como se fosse a aliança do meu noivo, estava escrito o meu nome. E no fim, havia gravado o desenho de um cadeado. Exatamente como havia nas nossas alianças. E aquele cadeado, em especial, daquela aliança que eu encontrei ali, no meio das coisas da minha prima, o cadeado estava fechado. Fiquei ali, me perguntando o motivo daquilo, a explicação daquilo. Por que é que a Paula tinha uma aliança igualzinha à nossa, ali, no meio das coisas dela? Sem entender, ou quem sabe não querendo entender, comecei a remexer ali no meio daquelas bijuterias, até que, para o meu espanto, acabei encontrando outra aliança parecida. E aquilo, naturalmente, me deixou ainda mais intrigada. Principalmente porque quando peguei aquela aliança na mão, para conferir, eu vi que na parte interna estava escrito não o meu nome, não o nome do meu noivo, mas o nome da minha prima. E detalhe, em vez de ter o desenho de um cadeado gravado, o desenho que aparecia ali era de uma chave. Meu coração disparou dentro do peito. Minha cabeça começou a doer. Meu Deus, o que significa isso? Será que é algum feitiço que a Paula fez para mim e para o Álvaro? Que mais que eu podia pensar? Olha, eu não sei como tive estrutura para continuar ali naquele quarto. Porque comecei a me sentir sufocada. Aliás, só uma coisa passou
pela minha cabeça que ela, com toda certeza, devia ter trocado de algum modo a aliança do Álvaro, porque eu podia jurar que o cadeado gravado na aliança dele estava fechado e não aberto. Eu fiquei pensando nisso porque ela tinha outra aliança igualzinha dele, com o meu nome gravado, só que o cadeado estava fechado. Agora, convenhamos, como que ela tinha conseguido trocar? E aquela outra aliança que eu encontrei ali no meio das bijuterias e cujo desenho não era um cadeado, mas uma chave. O que significava aquilo, meu Deus? Algum feitiço? O detalhe é que, como eu já falei, era o nome dela que estava gravado ali naquela aliança com chave. Qual era o motivo daquilo? Antes de confrontá-la, de exigir uma explicação, decidi conversar com o Álvaro. Mostrei a ele o que tinha encontrado e vi que ele ficou nervoso. Na minha cabeça, ele devia estar reagindo assim por ter ficado assustado, sei lá, com medo de alguma coisa. Eu também fiquei assustada. Até porque só pensei coisa ruim. E quando botei minha prima contra a parede, quando perguntei o que significava aquilo, em vez de responder, ela olhou para o Álvaro, mas olhou assim de um jeito, e engoliu no seco. E antes que ela abrisse a boca, meu noivo se aproximou de mim e foi me pegando pela mão. Meire, deixa essa história pra lá, vamos embora. Não? Como assim vamos embora? Mas só não vamos. Agora eu quero saber o que está acontecendo aqui. Porque alguma coisa me diz que está acontecendo alguma coisa que só eu não sei. Anda, Paula, fala. Por acaso você andou fazendo algum feitiço pra gente? Meu noivo tentou encerrar aquela conversa de todas as formas que pôde. Mas eu não arredei o pé. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Que raio de mistério havia naquelas alianças. Só que a Paula, ela não abriu a boca. Ficou ali encolhida num canto. Demorou ainda quase um mês para eu finalmente descobrir o que estava de fato acontecendo. Para começar, descobri o impensável, que a minha prima era apaixonada pelo meu noivo, que ela realmente tinha feito um feitiço com aquelas malditas alianças. Por isso ela fez questão de dar de presente. Já tinha planejado tudo na cabeça. E o detalhe, o cadeado gravado na aliança do Álvaro não tinha se aberto por mágica, nem por milagre. Quem trocou as alianças foi ela mesma. Depois que tudo veio à tona, ela confessou tudo. Até porque não tinha como manter a mentira, a farsa, que tinha trocado as alianças numa das vezes em que os dois haviam passado a tarde no motel. Ela aproveitou que ele tirou a aliança para tomar banho, exatamente como acontecia comigo, quando a gente ia ao motel, e trocou a do cadeado fechado pela do cadeado aberto. Fazia parte da macumba, ou sei lá que nome que tem isso para nos separar. Os dois andavam de casa. Se bem que não foi feitiço nenhum que nos separou. Mas o fato de os dois estarem me traindo pelas minhas costas. Até hoje eu me pergunto como puderam. Não sei de quem que eu... Sabe, porque foi uma coisa tão... Como tiveram coragem, meu Deus.
Ele, principalmente. Não, na verdade os dois. Ela sempre foi minha amiga, minha prima. Olha, eu cheguei a considerar minha irmã, de tão bem que a gente se dava. Isso desde criança. Como que ela pôde, meu Deus? E ele? Olha, até hoje eu não consigo acreditar. E o detalhe é que para ela foi tudo em vão. Porque depois que eu terminei o nosso noivado, o Álvaro não quis ficar com ela. Aliás, até ele ficou indignado com aquela história de aliança e de feitiço. Aí foi aquilo, né? O final da história, acho que nem precisaria contar, porque é tão igual, meu Deus, a tantas histórias que eu já ouvi. Ele falou que me amava, que não queria me perder, que se arrependia amargamente de ter se envolvido com ela. Implorou por uma chance, implorou por perdão. Só que depois do que ele fez, como eu iria perdoá-lo? Voltar a confiar nesse homem? Se havia tido coragem de me trair antes do casamento, imagine depois. A vida acabou para mim depois disso. Tudo perdeu o sentido. Só que mesmo sofrendo, tem uma coisa que é muito forte em mim, sabe? Eu não o aceitei de volta. Não o perdoei. Se dissesse, sabe, que eu perdoava, estaria mentindo, porque eu não consigo. Não é porque eu não queira, é porque não dá. Me traiu? Pois então que fique com aquela traíra. Eu tenho amor próprio. Eu tenho dignidade. Eu acho que é a maior força que existe em mim. E isso a gente não pode perder nunca. De modo que posso sofrer, posso penar, mas jamais vou admitir ser traída, passada para trás. É como dizem, né? Se um homem engana uma mulher uma vez, a vergonha é dele. Mas se enganar de novo, aí a vergonha é da mulher. E quer saber? Eu não quero passar minha vida toda morrendo de vergonha de mim mesma. De não ter tido dignidade, amor próprio para reagir a essa traição. Não vou permitir jamais, porque além de orgulho, do amor próprio, eu tenho brios, tenho valor. Tenho tudo o que preciso ter para superar esse episódio, que eu sei vai me fazer sofrer durante um tempo, mas tudo acaba um dia. Enquanto isso, fazer o quê? Vou chorar, vou sofrer, mas e daí? Repito, eu tenho orgulho, tenho valor, tenho brio, tenho amor próprio. Eu tenho que mostrar a mim mesma que eu tenho, acima de tudo, vergonha nessa minha cara.